Boa noite, eu sou o Carlos Miguel Freiberger e esse é o vídeo do subprojeto número 4 de controle de sistemas lineares 1. Meu processo é o sistema Ball&Bean e o tema desse vídeo é sintonia e sensibilidade. Falando de sintonia, então, os métodos de sintonia nos permitem encontrar valores dos parâmetros P e D com base na resposta do sistema, mesmo sem conhecer a planta do sistema em si. Então, caso você tenha um sistema em que você não conhece, pela resposta dele, você conseguiria, através da sintonia, achar os parâmetros para o seu controlador PID. O método que foi abordado é o método de sintonia de Ziegler-Nichols. Ele é dividido em dois métodos, o método de malha aberta e o método de malha fechada. Então, falando um pouco sobre o método de malha aberta, dado um sistema com o controlador KP 1 mais 1 sobre TIS mais TDS entrando na planta, considerando ali malha aberta, se a resposta do sistema a um degrau unitário for uma curva que parece um S, nesse formato aqui, esse método é aplicável. Caso a curva seja, a resposta seja uma rampa ou, ou tiver um sobressinal, ele não é aplicável esse método. Com esse método, você traça uma linha tangente ao ponto de inflexão da resposta, da curva de resposta, e com isso você consegue o parâmetro L, que seria o ângulo de atraso, e o parâmetro T, que seria a constante de tempo. E através desses valores e o K, o ponto da sua resposta, você consegue achar os valores KP, TI e TD para o seu controlador, seguindo essa tabela. Então, caso seja um controlador apenas proporcional, o KP vai ser T sobre L. Caso ele seja só proporcional, o ganho integral vai ser infinito para zerar e o derivativo vai ser zero. Caso seja um controlador PI, vai ser 0,9 de T sobre L para KP, L sobre 0,3 para o integral e 0 para o derivativo. E caso ele tenha os três, ou seja, no P e D, ele vai ser 1,2 de T sobre L, 2L e 0,5 respectivamente. Aqui, aplicando essa tabela naquele sistema padrão genérico, a gente vê que o resultante é um sistema ideal, que ele tem um polo na origem e um polo em menos 1 sobre L. Esse método ele é ideal para casos em que o L sobre T varia de 0,1 até 0,3. Ou seja, que o ângulo seja de 10 a 30% a constante do tempo. Então, o segundo método, que é o para malha fechada, a gente define o TI infinito e o TD igual a zero e aumenta o KD de zero até um valor crítico. Até que na saída se exiba uma oscilação que assim com essa oscilação a gente consiga obter o nosso período crítico. Aqui tem uma imagem que o professor passou na aula, que o ganho crítico é quando os polos atingem o eixo. E do mesmo modo que no primeiro método, é através de uma tabela, essa tabela aqui, que é similar à outra, só que com os parâmetros sendo o ganho crítico e o período crítico. De novo aplicando, a gente consegue ver que, como a outra, ele tem um polo na origem e dois polos em menos 4 sobre o período crítico. As restrições desse método seria: alguns sistemas não podem ser levados a ponto de oscilação. Tem sistemas que você não vai conseguir elevar o sistema porque o sobressinal na oscilação pode gerar problemas, tipo um tanque, caso você enche ele a mais que o limite, ele vai transbordar e coisas do tipo. Esse método não funciona caso o sistema possuir um integrador, porque a saída vai ser em forma de rampa, então não é aplicável, assim como o primeiro método. Utilizando o método de Ziegler-Nichols no meu sistema,
Através do MATLAB a gente encontrou um, um período crítico de 6.9211 e o KCR de 1 porque o polo já era na origem. Através desse valor e utilizando a tabela, a gente obteve esses dados parâmetros e aplicando esses parâmetros, esse foi a saída. Ele estabiliza o sistema, só que ele é um pouco lento, então teria como melhorar refinando esses parâmetros. Então, falando um pouco sobre sensibilidade, a sensibilidade seria a avaliação de saída em resposta a uma perturbação numa variável. É ideal que a sensibilidade no sistema de controle seja mínima, para que não haja variação na saída devido a perturbações tais quais ruído, variação de temperatura, etc. Para reduzir essa sensibilidade indesejada, utilizamos a realimentação negativa. Em malha aberta, a sensibilidade é 100% é, é correspondente à variação em G. Por exemplo, se eu aplicar 10 aqui, vai ser 10 a sensibilidade na resposta vai sair 10 também, porque é igual a 1, a sensibilidade é igual a 1. Já em um sistema fechado, realimentado, a sensibilidade a variações de G é reduzida para um fator de 1 sobre 1 mais GH, o que demonstra que com as perturbações em G, a mudança na resposta não é tão significativa em malha fechada. A desvantagem disso seria que o ganho é atenuado, o ganho seria menor. Então, falando um pouco de sistemas com zero. Os zeros podem cancelar polos caso estejam próximos, ou podem resultar em uma mudança na amplitude se estiverem distantes à esquerda. Caso seja distante à direita, podem gerar um pico na resposta do sistema, e caso estejam na direita da origem, geram picos invertidos. Aqui a gente pode ver pelo gráfico que aqui tem a resposta sem zeros. Se a gente diminui com um zero em menos 10, a resposta ela tem uma leve variação. Com em menos 5 ela tem uma variação um pouco maior. E em menos 3 um sobressinal bem maior. Falando então um pouco sobre dominância de polos. Os polos dominantes são os polos mais à direita no sistema, ou seja, os polos mais lentos. Os polos menos dominantes, mais à direita, têm uma resposta mais rápida e menos relevante no sistema. Como a gente pode ver aqui tendo o polo 1 e o polo 2 como os dominantes do sistema e um polo 3 variando aqui. Quando ele está mais próximo, dá para ver que ele causa uma variação maior no sistema, demorando mais para ser atenuado. Se você vai afastando, à medida que você vai afastando esse polo dos dominantes, menor vai sendo o quanto ele altera o sistema em si. No caso aqui, no caso 3, o polo está no infinito negativo, né? Muito longe. E a mudança que ele causa no sistema é quase imperceptível. Então, quando um polo está muito distante dos dominantes, ele é consideravelmente descartável. Seria isso. Obrigado.